Bom dia. Bom, pessoal, vamos continuar nossos question and answers. O que vocês acham? Vamos lá? Aqui não era óbvio, velho. Dei conta de algumas coisas que eu precisava fazer agora pela manhã. Ai, ai. Então você já tá acordado já. Ai, ai. Vamos lá. Vamos às nossas perguntas. Então tá bom. Vamos começar com jejum permanente. Jejum intermitente. Bom, é o seguinte. O que você tem que saber sobre jejum intermitente? São 3 coisas principais. A primeira delas é que o jejum intermitente ele não é uma coisa nova, tá? A gente tem registro de jejum intermitente de 1916, na época que foi publicado no New England Journal of Medicine. Um médico, ele tratava a hiperglicemia dos pacientes dele com jejum intermitente. A segunda coisa que você tem que saber sobre jejum intermitente, talvez a principal delas, é que o jejum intermitente ele é uma rotina que a gente usa para baixar a resistência periférica à insulina, tá? Então, peraí, deixa eu tirar o fone então. Ai, ai. Vou trocar o fone, peraí. E agora? Estão ouvindo agora? Beleza. Bom, então a primeira coisa de jejum intermitente, eu falei para vocês, não é novidade. Segunda coisa, é uma estratégia para baixar a resistência periférica à insulina. E essa é uma coisa importante, por quê? Porque isso faz com que o jejum intermitente ele seja uma conduta mais acertada para quem tem grandes resistências periféricas à insulina, caras que estão em grande sobrepeso ou estão na obesidade, mas que o sujeito tem um físico já bom, né, ou pelo menos dentro do normal. Quando você faz jejum intermitente, que você cai muito o nível de insulina, você acaba tendo perda de massa muscular. Massa muscular depende de insulina para fazer síntese proteica e manter o turnover dela ok. A sua insulina, ela alta, significa que você tem resistência periférica, mas a insulina baixa demais, ela não vai permitir que você sustente massa muscular adequadamente. Então, o que vai acontecer é que provavelmente você vai perder massa muscular se você fizer com o intuito de
de fazer aquela finalização do teu físico para conseguir aquela pele fina. Vai te custar músculo. Terceira coisa é que existem uma série de formas diferentes de você fazer jejum intermitente, né? Quando você vai estudar isso na literatura, você tem que ter um cuidado especial, porque na literatura tem muito artigo que usa o Ramadã, o jejum dos muçulmanos, como laboratório para jejum intermitente. Só que quando a gente fala de jejum intermitente, pessoal, o Ramadã ele não se aplica a esse tipo de modelo. Por quê? Porque o Ramadã ele não é fixo, você não tem horários fixos de jejum intermitente, e porque por ser religioso você tem 2 refeições que são culturais feitas e de grande volume de comida, que é o café da manhã, o de jejum antes do sol nascer, e o Ishtar, que é como se fosse o jantar, logo que o sol se põe. Então o que acaba acontecendo é que isso interfere no resultado geral. E os outros esquemas, eles têm desde você se alimentar dia sim, dia não, até você fazer o que a gente chama de time restricted, que é fixar uma janela de alimentação onde você vai consumir os nutrientes que estão lá descritos no seu dia, tá? Então, esse é o lance do jejum intermitente. Você não pode se enganar, porque muita gente fala como se fosse uma coisa que resolve tudo. Não é, né? Ele vai te cobrar um preço, normalmente esse preço é em massa muscular, e o estilo de organização que você fizer, ele vai influenciar muito no resultado que você tem. Às vezes, tá? Pode ser que um jejum 16/8 para você, 16 horas de jejum para 8 de realimentação, ele funcione bem. Só que, às vezes, a janela de alimentação ficando das 6 da manhã às 2 da tarde seja melhor do que a janela de alimentação que você tem das 2 da tarde às 10 da noite. E faz sentido, né? Se você for pensar, um monte de gente faz jejum intermitente. Sai de casa, não toma café, aí vai comer alguma coisa no meio da tarde, aí chega em casa e destrói a cozinha, né? Então, não adianta, né? Já viu que isso é uma rotina que não vai ajustar. E especificamente para o físico feminino, Fabinho, o que acontece? Como você não tem uma testosterona alta, e a única coisa que segura a musculatura da mulher é praticamente o nível de insulina dela, você tem um físico mais frágil. E quando você faz o jejum intermitente, o que acontece? O que segura os níveis de insulina da mulher é que os hormônios femininos também são hormônios hiperglicemiantes, tanto a progesterona quanto o estradiol. Só que quando você faz o jejum, o nível de insulina ele cai rapidamente. E a insulina na mulher, ela funciona como se fosse uma cogonadotrofina. Então você faz com que o ovário produza mais estradiol. Sem esse suporte da insulina que você está em jejum, você não tem esse efeito de cogonadotrofina da insulina. Portanto, você libera menos estradiol. E isso também ajuda a mulher a perder massa muscular. O físico feminino ele não é um físico que te permite grandes ousadias. Quando você for tomado pelo afã de fazer grandes ousadias, o que vai acontecer com você é que você vai estar arriscando um grande desastre. E quando a gente faz uma modificação fisiológica assim, dificilmente a gente consegue, se dar errado, consertar a tempo. Então você tem que ter muito cuidado, porque senão você vai detonar o físico de uma menina fazendo isso. A Marina pergunta se o jejum atrapalha a tireoide. Então, nesse ponto, Marina, aparentemente
Jejum e dieta cetogênica, elas têm o mesmo efeito em relação à tireoide, né, de diminuir a função tireoidiana. Agora, o que existe de diferença? No jejum, por conta da falta de energia, você tem uma tentativa de compensação com liberação de catecolaminas. Então, o aumento de catecolamina, principalmente de noradrenalina que existe, ele vai fazer com que você tenha um estímulo para a função da deiodinase tipo 2. Então, existe uma contrarregulação da função periférica de tireoide, que é a transformação de T4 em T3, onde uma etapa é sensível à catecolamina. Logo, se você tiver mais liberação de noradrenalina, você vai ter mais produção de D2, e a deiodinase tipo 2 é uma enzima que rapidamente transforma T4 em T3. Tá? Então tem essa diferença. Esse é um tema legal que eu gosto de falar porque é um tabu, né? Muita gente fala assim, eu treino em jejum e eu me sinto bem, como se fosse errado treinar em jejum. Eu tô vendo aí BJJ, né? Fica a dúvida. Você treina em jejum Brazilian Jiu-Jitsu ou a musculação? Tanto faz, na verdade. Porque o que interessa? Interessa as refeições que você fez antes de 4 horas do treino. Por quê? Porque para você fazer glicogênio, você demora pelo menos 4 horas. E diferente do que vocês possam imaginar, a gente não usa glicose para treinar. O músculo, ele usa glicogênio, ele usa o estoque dele de glicogênio. Então, aquilo que você come antes do treino não faz a menor diferença. O que faz diferença é que você tem mais fome ou tem menos fome. Você pode ter fome no meio do treino ou não. Mas o que dá diferença mesmo no resultado do treinamento é aquilo que você comeu 4 horas antes. Então, bravo, não está errado você treinar em jejum, tanto jiu-jitsu quanto musculação, desde que, pelo menos 4 horas antes desse treino, você tenha consumido uma quantidade razoável de carboidrato para formar algum glicogênio. Estou falando isso para você porque muita gente gosta de treinar de manhã em jejum. Não existe nada relacionado ao timing do momento de você treinar de manhã, esse treino sem jejum. Eu treinei muitos anos em jejum. E, sendo sincero com você, eu até gostava de treinar esse horário porque, apesar de eu não me sentir forte o suficiente, né, era um horário que eu não tinha interrupção. Então, eu treinava muito cedo, 5 da manhã, lá na Companhia Atlética da Kansas. Eu abria a companhia, para você ter uma ideia. E eu treinava das 5 às 6, das 5 às 6 e meia. E era um horário que não me ligavam. Então eu conseguia fazer um treino de boa qualidade. E qual que era o meu pré-treino? Era o jantar da noite anterior. O que eu não podia abrir mão? De ter carboidrato no jantar. Então eu comia carboidrato na minha última refeição, que era 10, 11 horas da noite anterior. Já era tempo suficiente. 4 e pouco da manhã, quando eu acordava, eu estava com glicogênio suficiente para sustentar um treino, né? Mas claro, nessa situação, eu passei alguns anos com meu físico mais estagnado, porque lembra que eu te falei que eu não tinha muita força para treinar de manhã? A época que eu competi, eu treinava à noite, né? Por mais que você treine mais cansado, você treina bem alimentado, então você treina mais forte, tá? Isso é fato também. Então não se preocupa com isso em relação a você treinar em jejum ser uma coisa errada. Não é errada, né? A gente chama duas coisas, né? Você tem o jejum metabólico, você tem o jejum gástrico. Quando você come alguma coisa, você está sem comer de manhã, você quebrou o jejum gástrico, mas você não quebrou o jejum metabólico. Quanto tempo você demora para você conseguir
absorver aquele alimento. Só para ele passar pelo estômago, se ele for a coisa mais rápida do mundo de digerir, a gente está falando aí mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, que é o tempo de um whey protein. Imagina uma refeição sólida. A gente estima que uma refeição sólida ela demora de 3 a 4 horas para fazer sua absorção. Então falar que você comeu, que você quebrou o jejum, gástrico é verdade, mas você não tem energia para fazer nada, né, antes desse alimento conseguir ser absorvido. Tá? Fica tranquilo, faz do jeito que você gosta. Tem uma coisa com o exercício que é: o melhor desempenho muitas vezes não são nos momentos ideais, e sim nos momentos que são ideais para você, quando você mais se sente bem fazer. Eu posso dizer porque eu já treinei das 2 às 3 da manhã, eu já treinei das 5 às 6, eu já treinei em todos os horários possíveis que você imagina. Hoje eu treino das 9 às 10. Eu fiz essa mudança na minha vida porque eu realmente não estava conseguindo sustentar um treino às 6 da manhã. Eu comecei a perder muita força. Aí não começou a ficar legal, tá? Então lembra disso pra ti. Luiz, coloquei tua pergunta primeiro porque ela está em segundo na minha lista, segundo porque é o que a gente está fazendo aqui, né, Luiz? Então, cardio é sempre, Luiz. Sempre, sempre, sempre. Não tem não fazer cardio. Cardio tem que fazer, tá? Em jejum ou não, o que você tem que saber do cardio em jejum é: se você quer um efeito de biogênese mitocondrial, o cardio em jejum, para você conseguir isso, né, se você não for fazer um cardio contínuo, típico, que nem o que eu estou fazendo aqui, ele é um cardio de baixíssima intensidade, então a gente está falando até 60% do consumo máximo de oxigênio, que é equivalente a você dar uma caminhada com o cachorro para fazer cocô, tá? Então, isso é o cardio em jejum, só que por 2 horas. Então, eu por exemplo, impensável, né, eu conseguir fazer 2 horas de cardio de manhã, né? Ou vou ter que acordar às 3:30 da manhã, às 4 da manhã, ou então, né, não tem condição. Então eu faço um cardio na casa dos 120 batimentos, né? Eu gosto dessa air bike aqui, vou mostrar para vocês. Eu uso uma air bike, que eu quebrei o visor, né? Foi uma pequena cagadinha. Olha a casa dos meus gatos ali. E hoje é o instrumento que eu uso para isso. O que eu gosto dela? Como ela tem essas duas manetes de puxador, o que eu acho bacana é que me dá uma... Eu faço remadinha nela. Então eu paro de pedalar e eu faço só remada aqui. Porque ultimamente eu tenho trabalhado melhor dorsal. Acho que minha dorsal ela afinou um pouquinho nos últimos anos. E eu gosto de ter uma dorsal mais espessa. Depois eu posto uma foto aí pra você ver, tá? Mas sempre faça cardio. Faz uma grande diferença. Nayarinha! E aí, Naná? Bom dia. Olha, hoje eu tô fazendo cardio de manhã, né? Por uma questão de logística, e o meu treino à noite às 9 da noite. E quando possível eu encaixo mais 20 minutinhos de cardio logo depois do treino. Isso ajuda a velocidade de recuperação. Mas quando a gente quer melhorar a condição e você tem como fazer o seu timing normal, Nayara, o que acontece é que você se programa em relação ou à sua velocidade de recuperação, ou você se programa em relação à sua necessidade de recomposição de estoques energéticos. Então vamos ver a primeira situação. Velocidade de recuperação. Quando você fala disso, você fala: farei a musculação antes do cardio. Ótimo. Só que depois da musculação, as 6 horas subsequentes,
ele é o momento de maior síntese proteica onde você alavanca seus recursos para a recuperação do tecido muscular. Logo, não faz sentido você colocar uma atividade física concorrente nesse período, você vai desviar a função do teu organismo, você vai parar de fazer a recuperação muscular para começar a fazer aquele desempenho, tá? Então, o que a gente fala? Faz a musculação, 2 refeições, né? Que dá mais ou menos 6 horas de intervalo, e aí sim você vai fazer o seu cardio. Ou você vai fazer o cardio imediatamente na musculação. Tá? Então, terminou o treino de musculação, você vai fazer lá seus 20 minutos, até uns 40 minutos dá numa boa, tá? Porque ele tem esse impacto positivo. Mas logo depois da musculação, ele também é um cardio desse passeando, tá? Não é corrida, porque senão você vai também ter desvio de função. Quando você fala da recuperação em relação a estoque de energia, aí é o contrário. Aí você faz o cardio primeiro, a musculação depois. Só que, como eu te falei, né? A gente tem consumo de glicogênio para poder treinar. E quando você faz o cardio, você gasta glicogênio também, tá? Isso faz com que você tenha é o uso da tua massa muscular, você não tem como não gastar. Então aí o que a gente fala de recuperação na alimentação? A gente fala no intervalo de pelo menos 4 horas. Porque você faz o cardio, faz de 1 a 2 refeições, só que você precisa de 4 horas para formar glicogênio. Professor Mauro Biselini, saudade do senhor. Que legal. E aí o que acontece? Aí você vai fazer a sua musculação de forma adequada, né? Que é com glicogênio suficiente para que você tenha algum desempenho. Lembra que o resultado que você faz é proporcional ao trabalho que você executa. Então, se você faz a musculação depletado, cansado, o teu trabalho, o teu ajuste aí a esse estímulo, ele é muito pequeno, pouco ou nenhum. Aí você pode falar para mim, mas o atleta, perto da competição, ele treina depletado. Sim, mas essa fase não é uma fase que ele está ganhando capacidade física ou músculo. Ele está trabalhando a forma física, tirando o máximo de gordura debaixo da pele que ele tem, né? Essa que é a situação. Pessoal, Nayara Schubert, depois dê uma olhada no Instagram dela. Nayara é um dos físicos mais bonitos do Brasil, tá? Pra mim, é uma referência de físico e um wellness em formato, em elegância, em harmonia do corpo. É o físico, você olha e você fala, nossa, é uma atleta. Inegavelmente, é uma mulher que, se você olhar na rua, você vai saber que ela compete. Porque ele não é um físico que dá aquela dubiedade, ele não tem exageros, né? E aí ele tem muita harmonia, muita simetria. Então, se vocês quiserem ver um físico bonito de mulher atleta, dê uma olhada na Nayara. Vocês vão ver que exemplo, que bom exemplo de bom senso atlético, tá? Para mim, é um físico de referência na categoria dela. Tanto que, né, a gente está mudando, né, Nayara? Está saindo do biquíni, está indo para o wellness, né? Mas, de verdade, eu acho que, como está muito difícil definir um físico padrão para a categoria hoje, né? Ninguém consegue falar uma atleta que, pela NPC, pela Muscle Contest, vai ser uma referência de wellness, né? Mas eu acredito que você com certeza é um dos que, né, nem merecem, que precisam ser referência, porque tem esse bom senso, né, de raciocinar a forma física do jeito que você pensou. Então fica a dica aí, vão conhecer a Nayara, vocês vão ver que é um físico sensacional. Vamos responder essa pergunta do Igor. Baseado em que eu escolho o melhor hormônio para uso no meu organismo? Então, você não escolhe, Igor, tá? Você simplesmente não faz isso, porque é exatamente essa pergunta. Baseado em quê? Baseado em nada, né? Não existe ciência por trás disso, né? É uma coisa completamente aleatória, né?
O que o pessoal faz é inventar uma pseudociência para falar, tal hormônio é melhor que o outro. Não existe isso. Não? O que a gente sabe é que os hormônios e que, aliás, o que você está chamando de hormônio é esteroide anabólico. Tá? Hormônio e esteroide anabólico são coisas diferentes. Mas a gente sabe que os esteroides anabólicos eles têm funções diferentes. Né? E quando alguém escolhe alguma coisa, é uma escolha empírica. Né? Não, é simplesmente um chute, na melhor das hipóteses. Tá? Então, na boa, Igor, eu tô vendo sua fotinha aqui. Escolhe não, cara. Faz dieta, faz um treino, tá? Tenha bom senso, porque você não me parece um atleta, né? E assim, é muito diferente a vida de um atleta de alguém que só quer ficar um pouquinho mais musculoso, tá? Eu tenho um carro bacana, né? Eu gosto do meu carro, foi um presente de 35 anos de idade que a minha esposa me deu. E é um carro potente, porque tem 520 cavalos de fábrica. E aí, logo que eu ganhei o carro dela, aí os caras começaram, não, você tem que levar no Zé do Chifre, você tem que chipar, que ele vai para 740 cavalos. Beleza, eu pego um carro e o engenheiro alemão ficou pensando, puta tempo para fazer o melhor motor possível. Já tem 520 cavalos que não uso no dia a dia. O que eu vou fazer para botar 740? Se der pau no motor de um carro de 520 cavalos, quantos que custa para você resolver uma merda dessa? Então você tem que pensar nisso. Por quê? Porque às vezes você tem um físico que faz exatamente aquilo que você faz para tê-lo. Tá? Você toma o seu sorvete, você inventa a tua saída de noite, você fala, hoje é dia do lixo, você faz aquele treino meia boca de perna, né? E é o físico que você merece. Porque a gente tem o físico que a gente merece, isso é fato. Tá? A gente pode até achar que a gente merece mais, mas a gente tem o físico que a gente merece. Tá? E aí você vai fazer uso do esteroide achando que ele vai mudar o seu físico. Você vai ter só colateral. O que muda o físico é você ajustar o treino. Eu explico tudo isso para vocês toda vez. O esteroide é uma coisa que você não usa para mudar o físico, você usa para mudar a quantidade e capacidade de treino. Então, quando uma pessoa senta na minha frente e fala assim, eu gostaria de usar um esteroide anabolizante. Eu falei, legal, você quer passar de 1 hora de treino para 2 horas? Não, jamais, eu não tenho tempo para isso, eu quero uma coisa que me dê um resultado rápido. Resultado rápido, né? Você pode tomar uma droga, alucinar e se olhar no espelho, isso é um resultado rápido, né? Mas aí é um alucinógeno, não um esteroide. Não existe resultado rápido, nem com esteroide, tá? O que existe é o bom senso daquilo que você quer fazer. Então, quando eu pergunto imediatamente para a pessoa, porque é isso que acontece, você aumenta a quantidade de trabalho, tá? Então, o que você tem que pensar, Igor? Vou te dar agora, tá? Não é esculacho, não é porra nenhuma disso. Tô te falando para você não perder tempo. Senão você vai ficar aqueles cara que entra ciclo, sai de ciclo e nem parece que treina. Você fala, você treina mesmo? Então, para você encurtar esse teu caminho, tá? Primeira coisa que você tem que pensar, como você vai aumentar a quantidade do seu treino. Segunda coisa que você vai ter que pensar, como que você vai fornecer energia para conseguir aumentar a quantidade do seu treino. Terceira coisa que você vai pensar, como você vai fornecer energia pós-treino para você fazer a compensação do seu exercício sem criar um superávit para você não engordar. Então você vai pensar essas 3 coisas. Vamos falar de volume de treino? Vamos pegar uma referência para você saber o quanto você tem que treinar? Um atleta experiente, ele treina, em média, 35 a 40 séries por segmento. Eu já vi N atletas profissionais treinando. É isso que eles treinam. Então, quando a gente fala 40 séries, é como se você fizesse 10 exercícios, 4 séries cada um. Isso são 40 séries. Então você vê, é isso que esses caras treinam.
Só que qual o problema? Não adianta você amanhã querer fazer 40 séries. O teu corpo, ele precisa de uma adaptação progressiva. Então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar isso da forma que você consegue, tá? Então hoje você faz quantos exercícios para peitoral, por exemplo, quando você vai treinar peitoral? 4 exercícios? Legal. Você faz 4 exercícios, 4 séries cada um, você faz 16 séries no total. Gabriel, eu não respondo direct, meu, eu recebo demais direct. É raro eu conseguir responder. Não me espere procurar o teu, cara. Tô sendo sincero, tá? Não fica chateado comigo. Então você faz 16 séries, você precisa chegar em 40, é o caminho que você tem pela frente, tá? Começa aumentando aí uma série por semana. Você vai demorar mais ou menos uns 7 meses, 8 meses mais ou menos. Não, vamos fazer essa conta direito. Você treina 16, você precisa fazer mais 24. 24 são 24 semanas se você aumentar uma série por semana. Uma série por semana em 24 semanas, um mês tem 4 semanas e meia, mais ou menos 6 meses, né? Como tem essa meia semana aí que sobra, então vamos botar aí 8 meses. Quanto tempo demora para o corpo ele ajustar um treinamento? Ao redor de 10 a 12 semanas. Se ajustando em 10 a 12 semanas, em 24 semanas, então, você tem justamente 2 períodos de treinamento. Dá para você trocar de treino 2 vezes, tá? Que é a média que você demora o seu físico para ver o seu físico reagir. Faz isso. Cara, isso eu tenho mais certeza para te falar que isso vai dar resultado do que eu falar para você como é que você escolhe o hormônio que você vai tomar. Por quê? Porque é imprevisível. Qualquer esteroide anabolizante, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Se você tiver um surto de um salto de resistência periférica à insulina, além de você não ganhar músculo, você perde. Você vai engrossar a pele, você vai reter líquido. Pior resultado possível. É aquele cara que você olha, eu pelo menos estou acostumado a olhar falando, esse daí não junta lé com cré. E o pior é que ele acha que ele está abafando, né? A gente chama isso de fordo, forte e gordo. Assim que você quer ser visto. Então não se engane. Faz uma coisa que a chance de você ter sucesso é maior. Faz essa programação que eu te falei. Aumenta aí uma série por semana nos próximos 6 meses. Chega a um treino de 40 séries para você entender qual que é a demanda de um cara que tem um físico diferenciado. Experimenta essa sensação, vê se isso é para você. Você tem que pensar em esteroide quando você quer ir acima disso. Até você chegar nisso, é igual o cara que virou para mim e falou que eu tinha que botar um chip no meu carro para ter 740 cavalos, tá? Legal, o que eu vou fazer com 740 cavalos num carro mexido? E se o carro dá pau? Eu vou levar lá na Porsche, o cara vai olhar para mim e vai falar, cara, na boa, você compra uma Porsche Panamera Turbo, aí você vem e bota uma merda de um chip, esse carro tem 520 cavalos, você é piloto, você não usa nem os 520 cavalos, se bobear você usa 100 cavalos. O que você fez essa bosta aqui? Ó, tá aqui a conta, ficou 150 pau para consertar. Aí você põe lá um chip de 5 contos, você tem que gastar 150 pau, você fudeu o motor do seu carro. Faz o menor sentido, você entendeu? Falei com carinho, tá bom? Não quis te dar um esculacho, não quis ser estúpido. Eu sei que às vezes eu pareço, né? Porque eu sou meio grosseirão mesmo. Mas é que eu quero encurtar o tempo que você demora para fazer as coisas, tá? Eu não acho legal você gastar mais tempo do que você precisa. Caralho, são 7h50, a gente aqui trocando ideia, eu preciso trabalhar. E lá. Na verdade, será que dá pra mostrar? É isso que eu faço aqui, ó. Que eu faço a remadinha. Tá vendo aqui, ó? Eu solto, aí eu faço só com o braço aqui, ó. Aí é só dorsal. É o que eu tô fazendo. Pessoal, então, tempo é isso. Preciso ir trabalhar.
a gente conversa mais aí durante a semana, tá bom? Então a gente tem chip de testosterona, é comparável. A gente tem aí de manhã, na hora do almoço para bater papo, a gente vai falando. E a verdade é verdade, você pode até não gostar, mas a gente tem que seguir aquilo pra gente não se decepcionar, tá bom? Igor da Silva, um abraço pra você, meu amigo, tá? O que eu te falei é com carinho, tá bom? Eu cobro R$ 1.800 pra falar isso com uma pessoa no meu consultório, pra você falei de grátis aqui, beleza? Não perde seu tempo, faz o que tem que fazer. Beijão pra você, a gente... Espero que vocês tenham um ótimo dia aí.